Olá, aluno do 9º ano. Então, hoje iniciamos a semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, volume 4. Você irá colocar a data de realização das atividades e também destacar os conteúdos relacionados, que são planejar, produzir e revisar. Produção de verbete de enciclopédia, artigo de opinião, infográfico, divulgação científica, reportagem e relatório. Na página 14, nós temos uma leitura. Leia o verbete de enciclopédia e faça o que se pede. Introdução. Vacinas são substâncias que impedem a disseminação de doenças. A vacinação da população contra determinadas doenças salva milhões de vidas. O caso da varíola exemplifica bem isso. A doença matou cerca de 2 milhões de pessoas em 1967, mas graças a um programa mundial de vacinação, estava erradicada 12 anos depois. Como atuam as vacinas? Muitas doenças são causadas por organismos minúsculos chamados bactérias ou vírus. Ao serem vacinadas contra uma doença, as pessoas recebem a bactéria ou vírus que causa essa doença. Isso pode ser feito por meio de uma injeção, de uma gota na boca ou de um spray no nariz. A bactéria de uma vacina está morta ou enfraquecida. Ela causa pouca ou nenhuma reação na pessoa que a recebe, mas leva o sistema imunológico do corpo a fabricar proteínas chamadas anticorpos, que combatem a doença. Se mais tarde a mesma bactéria entrar no corpo, o sistema imunológico saberá combatê-la. História. Um médico inglês chamado Edward Jenner criou a primeira vacina em 1796. Jenner observou pessoas que haviam tido a doença branda chamada varíola bovina, notando que elas raramente contraíam a modalidade humana da varíola, uma doença mais grave. Ele fez experiências para descobrir a razão disso. Primeiramente, introduziu o material de uma ferida de varíola bovina num garoto saudável. O garoto contraiu a varíola bovina. Jenner então introduziu o material de uma ferida de varíola no braço do garoto, que permaneceu saudável. O material da varíola bovina havia agido como vacina contra a varíola humana. O cientista francês Louis Pasteur foi outro pesquisador importante. Na década de 1880, ele desenvolveu uma vacina contra a raiva. Pasteur usou uma forma atenuada do vírus da raiva para obter a proteção contra um ataque do vírus em plena força. Desde a época de Pasteur, os cientistas vêm produzindo vacinas contra muitas doenças. Em meados do século XX, Jonas Salker criou uma vacina que praticamente erradicou a poliomielite. Desenvolveram-se também vacinas contra sarampo, cachumba, cólera, peste bubônica, tuberculose, gripe e hepatite. Após essa leitura, nós temos aqui algumas questões. Sobre qual assunto trata-se o texto lido? É muito fácil, você vai voltar aí no primeiro parágrafo, na parte de introdução, e trazer algumas questões aí interessantes, tá ok? Há uma palavra-chave aí, que você já pensou, você vai colocar ela, mas faça uma resposta completa, né? Traga aí trechos do texto para justificar. Nessa segunda ideia também, né, como atuam as vacinas, tem informações importantes que você também pode expor, né, na sua resposta. Número 2. Qual a importância desse tipo de texto para a comunidade em geral? Houve uma aula do programa Se Liga na Educação a qual se falou sobre isso. Acredito que foi no dia 18/5. Então, nós vamos retomar esse conhecimento para então responder essa e outras questões que virão.
É uma aula do 8º ano, gênero textual verbete de enciclopédia e também vídeo minuto, não é? E nesse sentido aqui nós temos uma ilustração. Você vai lembrar da matéria do 8º ano, né, o ano passado, a qual você estudou aí verbete, tá? Não sei se você já viu, por exemplo, uma Barça, um livro que chama-se Barça, que traz aí também essas ideias e assim, se você não conhece, vale a pena pesquisar. Aqui nós temos então algumas respostas. Verbete enciclopédico é um gênero textual de natureza expositiva, encontrado, como o nome já diz, em enciclopédias. Elas são organizadas em verbetes. Eles têm como objetivo apresentar definições e informações sobre um determinado assunto, utilizando linguagem objetiva e impessoal, quer dizer, não se dá uma opinião, né? É somente a informação. Podem conter gráficos, ilustrações e subdivisões para complementar as informações. Atualmente, há mais o uso das enciclopédias virtuais, sendo a Wikipédia a mais conhecida. Ela é colaborativa, ou seja, todos podem editar e fornecer conteúdos, criando ou modificando um verbete, tornando assim o texto dinâmico. Então, nós temos aqui algumas outras informações, você pode aí colocar no pause, caso você queira fazer a leitura, depois há outras matérias. Nós vamos voltar ao nosso material. Número 3. O formato desse texto auxilia no seu entendimento? Com certeza que sim, né? Você vai justificar o porquê a partir da explicação que nós fomos lendo lá no nosso material do programa Se Liga na Educação. Continuando, há um público específico para este tipo de texto? Qual? Com certeza, né? Às vezes, por exemplo, os estudantes, mas assim, vamos pensar às vezes que a população em geral tem dúvida, né? Acho que pode ser um pouco mais abrangente, né? As pessoas que estão estudando determinado assunto, mas as pessoas também que veem algum assunto na TV e também pode pesquisar. Então, acredito que é um público em geral e aí você pode descrever, né, falar essas questões. Número 2, vamos planejar a produção de um verbete de enciclopédia. Escolha um tema de seu interesse e que você conheça bastante e escreva-o abaixo. Eu vou sugerir um tema, né, um assunto, digamos assim, em relação ao momento em que nós vivemos e também em comemoração ao Dia da Árvore, que foi dia 21/9. Então, a questão é do meio ambiente, tá? O tema é do meio ambiente e aí você, né, pode seguir aí essas orientações. Eu vou trazer alguns sites, mas fica a critério, tá? Escreva em tópicos as informações que você sabe sobre o tema escolhido. Se possível, pesquise em livros e revistas. Então, eu vou mostrar aí para você algumas questões aí pertinentes de alguns sites, que no caso vai trazer a introdução sobre o assunto, informações históricas e também informações gerais. Primeiramente, aqui eu estou no site Wikipédia, a qual foi colocado lá na explicação. Então, o meio ambiente, né, refere-se ao conjunto de fatores físicos, biológicos e químicos que cerca os seres vivos, influenciando-os e sendo influenciado por eles. Pode ser entendido também como conjunto de condições que permitem abrigar e reger a vida em todas as suas formas, os ecossistemas que existem na Terra. Aqui tem várias informações, tem o conceito, você pode colocar no pause e copiar, ou pode acessar do seu celular, a composição, a atividade geológica, vem falando sobre os rios, o lago e tudo mais, tá? Vou mostrar agora um outro site. Eu estou aqui no site Brasil Escola, que vem falando um pouco dessa parte histórica, né? Então, a história tem passado, nas últimas décadas, por uma profunda revolução. Temas, objetos, conceitos, métodos e técnicas de análise têm se modificado e diversifica, quer dizer, né, levando a história a perder as características de ciência descrita que marcaram por um longo período dentro desse princípio, né? Aí vem falando algumas coisas, eu estou fazendo a leitura aqui, mas vale a pena você entrar no site, tá? Eu vou achar um trecho mais importante aqui para você ter uma noção aí do que você vai escrever.
É mais nessa parte aqui, ó, fundamentação histórica. Quando o homem descobriu o tempo geológico da Terra, aproximadamente 4,5 bilhões de anos, igualmente descobriu que a presença humana era uma pequena nota de rodapé da última página do livro e da vida planetária. Aí vem falando sobre as questões das florestas, né? Há 8.000 anos, o Brasil possuía 9,8% das florestas mundiais. Hoje o país detém 28,3%. Aí vem várias informações aqui, né? Exceto que um dos primeiros atos dos portugueses que por aqui chegaram em 1500 foi abater uma árvore para montar a cruz. Gesto premonitório do resultado da ocupação europeia na Mata Atlântica. Afinal, já fazia sua primeira vítima há 500 anos, nos 5 séculos que se seguiram. Cada novo ciclo econômico de desenvolvimento do país significou mais um passo na destruição de uma floresta, né, de 1 milhão de quilômetros quadrados, hoje reduzida a vestígios. Tem várias informações aqui, né? Não vou ficar fazendo leitura, porque fica aí cansativo, mas vem falando sobre a história ambiental, então vale a pena. E com certeza você deve ter livros aí em casa que você pode pesquisar, ou já viu algo na televisão, né? Tá se falando tanto sobre queimadas, né? Falando sobre essa parte histórica do meio ambiente, não é? Então fica interessante falar também do Pantanal. Então é por isso que eu achei pertinente abranger esse assunto. Voltando aqui no material, agora que você já conhece um verbete de enciclopédia e já possui todas as informações necessárias, vamos escrever um verbete no espaço abaixo. Então, você vai aí escrever um verbete, né, nesse espaço. Então, tem um espaço bem maior aí do que as outras questões. Então, você pode pesquisar em muitas fontes aí e ir anotando questões que você achar pertinente na TV, tá ok? Do mais é isso, espero aí que tenha gostado da videoaula, tenha uma boa semana e um grande abraço.